Chegando ao final das nossas propriedades coligativas, perceba que já está noturna a nossa aula de geladeira, certo? Vamos falar um pouquinho quantitativamente. O que é isso, professor? Vamos dar uma olhadinha nas quantidades. Preste atenção do exemplo. Vamos supor que eu tenho um litro de água. Se eu nem falasse que o solvente era água, nós vamos assumir que o solvente universal é água, ok, molecada? Então, em 1 litro de água, sei lá, que também, se não for falado o ponto de ebulição, nós vamos assumir que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, certo? A pressão de uma atmosfera, ok? Muito bem, adicionamos 1 mol de C6H12O6, ou de glicose. E aí, após a adição, perceba o quê? Que o ponto de ebulição aumentou 0,6, certo? Olha a pergunta. Qual o ponto de ebulição se ao invés de glicose fossem adicionados 1 mol de cloreto de sódio? Lembra que eu falei, não interessa a natureza do soluto, apenas a sua quantidade de solução. Tio, é 1 mol, vai aumentar a mesma coisa. Esses solutos, eles vão gerar quantidades em solução diferente. Chega mais, ó. Observe a glicose. A glicose é um soluto molecular. Ele não sofre ionização nem dissociação. Então, 1 mol de glicose dissolvidos em água gera 1 mol de partículas em solução aquosa. Ou seja, 1 mol de partículas ofereceu um aumento de 0,6 graus no ponto de ebulição da água. Certo? Não me interessa se é glicose, o que é? Eu sei que 1 mol ofereceu um aumento de 0,6 nessas condições, nesse volume de água, nesse exemplo. Observe o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, senhores, ele é um composto iônico e em água sofre dissociação. A água separa esses caras. Dizendo, se eu não falei nada, acreditando-se que a dissociação é 100%, se eu tenho 1 mol de cloreto de sódio, eu gero 1 mol de Na e 1 mol de cloreto, totalizando o quê? 2 mols de partículas no total. Se 2 mols, eu vou colocar aqui, 2 mols de partículas, certo? Se 1 mol de partículas aumentou 0,6, 2 mols de partículas vai aumentar o dobro, vai aumentar 1,2 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição com a adição de 1 mol de cloreto de sódio nessa solução será 101,2 graus Celsius. É essa que é a visão quantitativamente falando das propriedades coligativas. Não me interessou se era 1 mol de quem, se era 2 mols de quem, mas apenas a quantidade de partículas em solução. A nível de Enem, isso aqui é a chance 0, ou 0,00001 de cair. A parte mais importante é pressão de vapor, ponto de ebulição, tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e a osmometria, que tem aplicações práticas no processo. Tá bom, meninos? Valeu, grande abraço aí, fiquem com Deus.